muito viva, muito irreverente, de uma delicadeza quase sublime, mas de uma contundência terrível quando enfrentava situações. E era de uma beleza espiritual muito elevada. Ela nunca baixava o nível da conversa. Nunca via Natália tratar grosseiramente qualquer assunto ou qualquer pessoa. E depois tinha uma memória e uma cultura esmagadoras. Foi a pessoa mais culta. Eu lidei com o Armando Cruz Rodrigues, eu lidei com o Vitorino Nemésio, eu lidei com o professor Gustavo Gaetano, eu lidei com tanta gente neste mundo que tem cultura reconhecida, obra publicada, mas com a Natália era praticamente impossível. O que é que aquela mulher não sabia? E depois a frase de uma correção bela, era encantadora ouvi-la, quer fosse de um tema picante de amores, e que ela adorava falar sobre os amores das amigas. Ela nunca falava, mas dos outros falava, picava e tal, etc. Principalmente os que estavam presentes. E outras vezes até comigo, por exemplo, quando foi a peça sobre a vida do Camões e sobre erros meus, eu tive curiosidade de ir ver, eles me puseram aquilo em teatro moderno e tal. E eu tinha lido o livro e fiquei extasiado, porque eu conheço bem a vida de Camões, porque li praticamente 10 ou 12 biografias de Camões, desde as mais importantes àquelas que são mais populares. Mas fascina-me uma figura e quando ela publica aquela obra, eu lia tudo a sofregamente, sublinhando, fazendo... E cheguei ao fim que isto é uma poetisa. Ela não gostava que se chamasse poeta, como agora se está para aí a dizer, não é verdade? Porque um dia perguntei, Natália, poetisa ou poeta? Poetisa! Ela não gostava de poeta. Depois já me disseram que ela disse o contrário, eu nunca ouvi. E então, eu fui ao teatro, via aquela peça, que para mim foi um desastre, quase um desastre. Porque eles não perceberam o espírito da peça, não estavam, quer dizer, o dramaturgo não estava dentro da vida de Camões. Quer dizer, tinham as noções de... Não leu o livro, que se ele tivesse lido o livro como deve ser, tinha chegado lá também. E depois aquela moda dos atores saírem do palco e andarem pela assistência, perdeu a força que aquilo tinha. E claro, a seguir à peça, fui para o botequim para falar com ela. Estava lá um daqueles capitães de Abril que tinha estado a ver, e não sabia que ele tinha estado a ver. E depois eu fui para lá dizer que a peça era uma coisa extraordinária e disse, desculpe, eu sabia quem era, eu não sei quem é o senhor é, mas eu li o livro e o senhor se calhar não leu. E comecei a coisa. E o homem exaltou-se, militar e tal, eu estava naquela altura, estamos a falar nos anos da Revolução, eles é que mandavam em tudo, eles sabiam tudo, não? E claro, eu dei-lhe o truque que sempre deu a toda a gente, quando não concordo. E às tantas eu fui um bocadinho mal criado. E ela olhou para mim, com a sua boquilha e com a sua voz tão troante. Melbert, você anda a fumar marihuana? E disse, oh mulher, eu não fumo sequer, mas isto é um disparate que este homem está dizendo aqui. Está bem, está lá, se mudou a conversa. Eu pedi desculpa ao sujeito, não é? E pronto, e ficou, quer dizer, ela não parava por ser, ela confessa-se minha amiga várias vezes e fomos muito amigos, na altura de perigo e de tudo, eu sempre estive ao lado dela. E ela reconheceu isso. E depois, quem nos apresentou foi o José Bracano, o fadista. Nós éramos amigo dele e tal, ele apresentou-me no botequim e claro, fiquei louco, fascinado, era impossível não ser. E depois ela tinha os Açores nas entranhas. Não havia conversa nenhuma que não acabasse com um tema, por isso este poema das Furnas, que eu tenho pedido tanta vez para colocarem lá perto das caldeiras, que é tão lindo, mostra que ela fala das nossas vacas, as vacas cineiras. Quer dizer, tem umas imagens de gênio que cortam a imaginação de qualquer um no bom sentido. Uma vez, falávamos muita vez na morte
inexistência de Deus, e ela não tomava propriamente posição, era uma posição de poetisa, não é? Ou de poeta, aqui neste caso, pode até ser poeta. Um dia li o poema dela, quando me derem por morta, de lágrimas nem uma pinga, um trevo de 4 folhas e tenho debaixo da língua. Depois gozava com aquilo até ao fim, depois dizia, quando me derem por morta, uma missa por alma, me quiserem rezar, eu não me importo. Quando diz rezem, mal não me fará. O Sousa de Oliveira, o arqueólogo, o instrutor da arqueologia científica nos Açores, deixou a sua fundação, que eu é que tenho estado encarregado de dirigir, gostava muito dela. Tinha ali uma paixão secreta. Ela gozava. E depois, quando a gente falava, Sousa, Natália, era a mulher mais bonita de Lisboa. Eles eram praticamente da mesma idade. E, portanto, ela ainda era uma mulher bonita para a sua idade, mas já não tinha aquela frescura de fazer espanto nas ruas, não é? Como as jovens fazem. E vibrava sempre, quer dizer, ela era uma poesia andante. Mesmo quando falava de política, por exemplo, a cena passada, ela era muito amigo do Mário Soares, Presidente da República, não? Já era do tempo das lutas democráticas contra o Estado Novo e o regime de Salazar. E então um dia encontrei-a no tribunal em Lisboa e ela estava furiosa e não a conhecia. Mulher bonita, então, isto dos anos 60. Eu estava a estudar e ia sempre à boa hora assistir aos julgamentos. Vejo aquela mulher com boquilha e tal, fala muito alto e tal. E depois disseram, aquilo é um julgamento da oposição, dos tipos de oposição que foram presos, não sei, e ela é testemunha de defesa. E então ela disse assim, o que é que eu não terei de fazer hoje para me esquecer desta espelunca? Tragam-me champanhe! E eu disse, não quero ir à prensa, que disparate é este? Ninguém tocou, claro. Mas quer dizer, ela é vibrante. E então, isso era do tempo, o Mário Soares, acho que também lá estava, eu não conhecia, então, era um miúdo com 19, 20 anos, não conhecia. Sabia, tinha ouvido falar o nome dele, mas não sabia quem era, portanto, se ele estava lá, não sei. Passados muitos anos, o Mário Soares vem cá e foi para as ilhas, a presença aberta, e então em São Jorge havia o problema do helicóptero, que ela queria ir no helicóptero com o Mário Soares, mas o chefe de protocolo disse, não, o senhor não pode ser, Dona Natália, não pode ser, porque ela, quando eu tratava por Dona Natália, ela ficava frio, porque ela não era licenciada, eu estou bronca com isso, e então, Mário, diz, querida, ou já não lembro qual foi a expressão que ele usou, não querem, o chefe de protocolo diz que eu não tenho lugar no helicóptero, como é que eu vou daqui para fora? Então, oh mulher, tu sabes, tens sempre um lugar no meu coração, mas não tenho no teu helicóptero. Numa zanga formidável, eu não sei como é que ela resolveu aqui, mas estava alguma fúria, como se o Mário Soares fosse a pessoa mais corriqueira deste mundo, mas já se conhecia há muitos anos e, portanto, para ela não havia protocolos nem etiquetas. Não? E pronto, foi uma convivência que me enriqueceu brutalmente. Tinha uma... Ela defendia que estávamos a entrar na era do Espírito Santo. Havia a era do Pai, a era do Filho, e que agora entrávamos na era do Espírito Santo. Por isso é que ela tinha um culto do Espírito Santo muito intenso, muito intenso. E não era a forma, não eram as festas, nem o bric-a-brac, nem nada disso. Era o sentido do Espírito Santo que dominaria o mundo na última era, não é? Que o mundo iria passar. E claro, isso aí era uma inspiração permanente, dava o Espírito para ela, estava acima de todas as outras coisas, não é? Sem mais perguntas. Em termos políticos, como é que descreve Natália? A Natália tinha uma grande paixão por Sá Carneiro. Paixão política, considerável. E ela é que fez aquele casamento com a sueca, lá, já não me lembro como é que ela se chamava. A Senúbia Cassis, que era uma senhora casada e ele também era casado. E disse, Natália, como é que tu foste meter nessa coisa do casamento?
estava-se bem a ver, eles estavam apaixonadíssimos, não olhavam-se de um para o outro, e tinha que haver aquele casamento, eles tinham que se casar, nunca casaram, mas viviam intimamente. Portanto, ela é que fez, abriu os olhos ao Sá Carneiro, ou fechou-os, porque a mulher do Sá Carneiro nunca lhe perdoou isso, não é? E estávamos numa altura em que o divórcio era uma coisa, era um pecado, não era visto com bons olhos na sociedade, mesmo os revolucionários não eram muito pegados a isso. E ela não, ela era avançadíssima para o seu tempo. Nunca vi nada nem ninguém assim. Pois ela teve aquela visita às Américas que não gostou muito, que eu penso que ela foi casada com um americano. Ela nunca falava na vida dela, mas penso que ela foi casada com um americano e esteve a viver na América. E não gostou. Acabou por escrever uma coisa a dizer que era europeia e que era hispânica. E, portanto, isso era, digamos, o contraponto da ida dela para a América. Ela detestava os americanos em termos até políticos. O Sá Carneiro seria uma visão social-democrata que ela um dia disse: oh Natália, mas os comunistas, isso está ultrapassado, já ninguém pensa nisso. Para ela o comunismo era uma coisa que estava ultrapassada e estamos nos anos 70. Portanto, o comunismo ainda estava com uma força brutal na União Soviética, etc. Mas ela já considerava aquilo intelectualmente ultrapassado. Isso já não se usa, dizia ela, isso já não se usa, isso é um disparate. Portanto, ela não era comunista, não era capitalista, embora tivesse umas coisas muito engraçadas, porque se algum aristocrata a convidasse, como a convidaram para ir ao castelo na Alemanha, ela deram-lhe um quarto, um salão, e ela olhou para a mesinha de cabeceira e foi logo abrir a mesinha de cabeceira e viu um penico. Um penico! Estou completa! Podem sair! Ela não queria estar dependente de nada, mesmo nas situações mais íntimas. Portanto, ela não como é que se chama? Não tentava afastar a aristocracia, nem as pessoas. Era muito amiga, íntima, da Marquesa Jacomo Correia, não é? Ela, se não fez aquele namoro com o Nemésio, que a Marquesa, nós reuníamos muitas vezes em casa dela aqui ao lado. Da Marquesa Jacomo Correia vivia aqui no Palacete. E a Natália estava sempre lá, quando vinha para cá, vinha para casa. Ela gostava de estar bem, não era pessoa que se acomodasse com coisas pindéricas. E aí também a senhora Marquesa, passou também a gostar de mim por causa da minha ligação com a Natália e da ligação da Natália comigo, em termos de conversa e de política. Perguntou-me na política, saber se a Natália era pela independência dos Açores. Ela não era contra a independência dos Açores, mas tinha uma mágoa terrível quando lhe falávamos naquilo. Ela não queria de maneira nenhuma uma separação. Tinha que se encontrar uma solução em que ficasse tudo na mesma, em termos de amizade, em termos de convivência e até em termos mesmo de administração. Era muito complexo o sentimento dela, que ela não, enfim, nunca expressou. Ela gostava muito de mim, gostava muito do Dr. José de Almeida, que era o líder do movimento, mas ela nunca expressou diretamente, tal e qual como o Nemésio. O Nemésio também, a determinada altura, foi pensado para presidente dos Açores Livres e ele próprio não disse que não. Até houve umas notas que foram impressas, umas coisas um bocado improvisadas, mas foi ideia do Dr. Silvio Fraga e do Dr. Sousa Pedro, que o Nemésio não disse que não nem que sim, quer dizer, eu estava um bocadinho também acima disto e a ver como é que as coisas paravam e depois dá-se aquele encontro com a Margarida Jacomo Correia, portanto, com a Marquesa Jacomo Correia, que era ainda uma mulher lindíssima e era uma princesa, não é? Dificilmente se encontra ainda hoje uma pessoa que tivesse a educação e o fascínio que ela espalhava à sua volta.
E às tantas, tivemos reuniões em casa dela, já depois dela ter saído aqui no apartamento, na Mãe de Deus, e eu disse-lhe, perguntei-lhe uma vez, Senhora Marquesa, aquela paixão platónica que o Nemésio tem por si é uma coisa muito engraçada. E ela falava muito carregada a moda de São Miguel. Não é nada platónico. Já tinha aprendido com a Natália como é que se respondia, no meio daquela... E um dia entrei na casa dela também um bocado, disse, Senhora Marquesa, calculo que a família destruiu os poemas que o Nemésio tinha feito assim e portanto, não faz mal que eu tenha os meus. Portanto, ela tinha guardado os poemas é uma fase tão estudada. Porque é evidentemente que a família não gosta de um relacionamento assim. Mas as coisas acontecem e não se pode fazer nada. E aquilo era sincero, era uma coisa... Ela tinha uma paixão por pessoas mais velhas do que ela. E a Natália abençoava isso, porque a Natália é que fez aquele namoro. Era casamenteira. Era casamenteira. Quando ela via qualquer coisa, aquilo mexia com ela. E ela tinha o dom de criar uma ambiência inolvidável, absolutamente inolvidável. Era daquelas pessoas que nunca deviam morrer. Ela não morreu, porque ela está viva nos poemas, mas nunca devia morrer. E há pouco partilhavam que Natália é mais falada do que vida. Tem esta percepção? É verdade, é verdade. Eu próprio ainda não li a obra toda dela. O Manuel Pracana, o irmão do José Pracana, lia e comentava e relia. E apesar de ter uma memória, uma coisa espantosa, infelizmente, o embaixador já faleceu muito novo, com perto de 70 anos. Não? E esse lia e relia. Eu li estes poemas em que os Açores estão envolvidos, li-os todos. A poesia, aliás, eu li a antologia poética dela toda, só que alguns poemas eu não consigo, eu tenho que gostar muito de um poema para o ler, não é? Porque se me cansa o espírito. Ler a poesia, o meu espírito foge, já não estou percebendo o que é que estou lendo. Não? E alguns poemas eu não consigo. Aliás, ela tem, os estudiosos é como dizer isso, tem poesia que a pessoa tem que estar muito bem preparada para perceber. Não? Mas aquela poesia que diz respeito aos Açores, diz respeito ao Dom Sebastião, aí na poesia do teatro, Camões, etc., tudo isso eu li e reli. As outras eu espero não morrer sem as ler todas, porque tenho a obra dela completa. Vamos ver. Tenho o primeiro livro que ela publicou, comprei no Chiado, estava um sujeito a vender livros em segunda mão, e vi aqui, estava a Natália, e comprei, depois vinha saber que era o livro mais antigo dela. 3 adjetivos para descrever Natália. Pergunta. Genial. Espiritualmente sublime e fascinante. Vamos então a este poema que gostava tanto que figurasse num mosaico nas Furnas ao pé das caldeiras. Eram nas Furnas caldeiras, guelras, que o vulcão abria, mas se enxofradas as sombras, em chumbo e caixão ferviam, a luz por vales e lombas em hortênsias se espargia. Que não se ganham os deuses sem danos por mais-valia. Por isso, ali o inferno com o céu não contendia. Vai daí que me ficasse esta concórdia sadia, de não frequentar negrumes sem lumes por companhia. Ou o contrário, se quiserem, que se Deus dá flor e fera, eu sou por esta harmonia.